Olá, meu nome é Luiz Felipe Garrocho e esse é o primeiro de uma série de vídeos que eu e o Eduardo Damasceno planejamos fazer sobre pequenas dicas e pequenas microaulas de como fazer histórias em quadrinhos. Esse vídeo ele é possível graças ao apoio que nós recebemos na nossa página do Apoia e se vocês puderem dar uma conferida lá, nós agradecemos bastante. Mas bem, vamos começar. E hoje eu vou falar um pouco sobre ritmo, sobre timing. O ritmo e timing, eles são a forma como vai demorar a leitura pela página. O seu leitor, ele tem um tempo que ele gasta em cada um dos quadros e cabe a você, como narrador, controlar esse tempo. Para isso, nós geralmente usamos o grid. O grid é a divisão de quadros da página. Aqui nós temos um 2x3, por exemplo. No grid, você define o seu quadro mínimo. Esse, por exemplo, é o nosso menor tempo de quadro. Então, o menor tempo de leitura será aqui. Esse é o tempo 1, por exemplo. Então, cada um desses quadros tem um tempo. Nessa página, a gente pode ver um pouquinho melhor o que isso significa. Se você volta no grid mínimo, você consegue ver mais ou menos quanto tempo cada quadro passa a ocupar. Esse aqui, por exemplo, ele continua ocupando um tempo. Esse ocupa um tempo. Já esse quadro, que é um quadro mais extenso, ele vai ocupar 2 tempos. Aqui em cima, a gente tem uma situação de um quadro com um tempo cortado, ou seja, ele é mais curto que o seu tempo mínimo. Normalmente a gente usa isso para um pequeno detalhe, uma pequena ação, é um pequeno momento. É só um vislumbre de acontecimento. No caso aqui, esse seria 1,5 de tempo e esse seria 0,5 de tempo, por exemplo. Numa leitura normal, como seria esse gasto de time? Seria 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso significa que esse quadro se passa um tempo ligeiramente maior do que se passa nesse quadro, que se passa o mesmo tempo que se passa nesse quadro, que esses dois quadros juntos se passam o mesmo tempo nesse. E esse é o tempo que o leitor fica dentro da página, fica dentro do quadro, então é o tempo que passa dentro do seu quadro. Mais um outro exemplo. Esse quadro, por exemplo, ele toma 4 tempos do grid. Ele é um quadro de ação, ele é um quadro longo. A razão que a gente muitas vezes expande um quadro para apresentação não é só uma questão de composição, não é só para a ação caber. É também para o tempo que essa ação demora, o tempo que essa ação tem de importância. Mesmo que isso fosse um único soco, mesmo que essa ação dure na verdade 1 segundo, a importância dela na página como timing é estendida. Então você aumenta o quadro, você aumenta o número de tempo que ela gasta para o leitor gastar esse tempo dentro dessa página. Então é isso, quando você monta seu grid, quando você monta sua história, você decide também seu tempo mínimo. Você decide seu espaço de tempo. Cada quadro ele não é apenas uma alocação visual, ele é também uma alocação de tempo. E a definição do espaço mínimo define também o que os espaços maiores significarão. Então sempre tenha isso em mente ao fazer a sua história.